Crimes cruéis e planejados impactaram duas famílias. A mulher dessa não serve para nada. Praticamente quase inútil. Não tenho mais lago pra chorar. Não tenho mais nada. Não sei, mãe. Minha vista tá escurecendo, mãe. Não tô brincando, não. Daí foi de 1 por 1, questão de 5 minutos cada. Uma rixa antiga entre Zeli e a nora dela. Ela passou a odiar a sogra por causa disso. Quem ingeriu o bolo envenenado morreu menos de 24 horas. E a concentração de arsênio nesta farinha era 3.000 vezes maior que a concentração encontrada no bolo. Ela vinha pesquisando já sobre veneno. Ela era gentil, doce, assim, uma pessoa educada. Queria ver toda a família no caixão. Ele foi para o enterro e chorou. Mas o que a polícia encontrou em sua casa deixou o Brasil inteiro indignado. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no seu canal Vestígio 8. Se você é novo por aqui, te convido a se inscrever no nosso canal e deixar o seu gostei, para você ficar por dentro dos próximos casos. Parnaíba, Piauí foi onde aconteceu o primeiro caso. Dona Maria Silva e sua filha prepararam o primeiro almoço da família com as sobras do dia 31. A filha veio ajudar e Dona Maria não teria almoçado porque acordou tarde no dia. Nesse dia eu não comi porque eu tava dormindo, mas quando eu me levantei eu ia comer, né? Até então um dia normal na família. Até que os minutos seguintes deixaram Dona Maria assustada e com lembranças para sempre desse dia. O menino sai aqui, eu me declaro com ele bem aqui. Aí ele, mãe, tô passando mal. Eu digo, Manel, o que tu tem? Não sei, mãe, minha vista tá escurecendo, mãe, não tô brincando não. Chama essa menina pra mim. Eu digo, Manel, calma, eu vou chamar. Quando eu olho pro lado, meu menino tava bem aqui na cama, pequenininho, desmaiado. Olho pro outro lado, a Chica já tá. Com um pouco, olho pro outro lado, a Gabi. Eu digo, pronto, agora o que eu vou fazer? Eu sozinho aqui. Logo após as crianças passarem mal, chegou Fátima, filha de Dona Maria, que tinha ajudado a fazer a comida, mas também não tinha almoçado. Eu vim aparecer aqui, que era para mim almoçar, meu irmão já estava passando mal. De que nós trouxemos ele para cá, para fora, para esperar o carro da ambulância, o pequeno, o Davi, de um ano e 8 meses, começou a agonizar também, começou a passar mal. Daí foi de 1 por 1, questão de 5 minutos cada. No total, 9 pessoas foram parar no hospital e 4 morreram, filhos e netos de Dona Maria: Manuel Leandro, de 18 anos, Francisca Silva, de 32 anos e seus 2 filhos, Davi, de 1 ano e 8 meses, e Lauane, de 3 anos. A outra filha de Francisca, de 4 anos, está internada. Não tenho mais lago pra chorar. Não tenho mais nada. Só muita solidão, saudade por dentro de mim. O laudo da perícia encontrou no corpo das vítimas um veneno semelhante ao chumbinho usado para matar ratos. O terbufós, como organofosforado, ele tem uma ação nas terminações nervosas, ou seja, você tem abalos musculares, tem diarreia, tem falta de ar, espineia, tem alterações cardíacas e neurológicas. A substância também foi encontrada na panela que foi feita a comida. O primeiro laudo, ele saiu ainda na primeira semana da investigação. Esse laudo revelou a substância terbufós no estômago da primeira vítima, o Manuel, de 18 anos. Nós passamos a tratar o caso como um caso de homicídio intencional. Outras 3 pessoas foram levadas ao hospital. Foram atendidas e tiveram alta, inclusive Francisco, marido de Maria, que ajudou a levar o caixão e chorou no enterro. Esse vai colocar devido culpado, colocar atrás da cruz. Porém, menos de 24 horas depois, as investigações levaram a um suspeito. Era Francisco. Na casa foi encontrada essa caixa azul fechada. Esse baú vai ser encaminhado para Teresina, ele vai passar por uma outra perícia, né? E nessa perícia a gente vai tentar identificar pelo menos resquícios desse material que possa ter sido utilizado para poder produzir esse envenenamento. A polícia disse que Francisco levantou suspeita nos depoimentos. No primeiro depoimento ele disse que ele insistiu para utilizar o mesmo arroz no almoço. No segundo ele disse que não. A polícia descobriu também um quarto onde ele guardava algumas coisas e entre elas tinha livros e filmes com apoio ao nazismo. Nós encontramos também muito material com cunho nazista.
Esse material a gente vai avaliar, mas no momento a gente não está colocando ele diretamente como essa contextualização de relação direta com o fato. A polícia não acredita na participação de outras pessoas, mas afirma que as investigações só encerram em 30 dias quando o inquérito for para a justiça. O que mais chamou a atenção foi a forma como o suspeito se referiu aos enteados. Ele chega a utilizar primatas, que eles eram como uma tribo de índios sem cultura. Esse trecho do depoimento mostra como ele se referia à ex-esposa que também morreu envenenada. Minha dessa não serve pra nada. Praticamente quase inútil. E eu passo o dia todo com o celular, escutando música de apologia, né? Aquela música de mala. Aí eu ficava querendo entender, eu ficava me perguntando ao mesmo tempo o que é que eu faço e convivo no meio desse festival. Pode ser vingança ou pode ser uma articulação para satisfazer aquela sua vontade. Então, quando a pessoa tem um pensamento antissocial, ele vai querer alcançar o objetivo. A família ainda se recupera de outra tragédia. Em agosto do ano passado, outros 2 filhos de Francisca morreram, após comerem caju envenenado, e na época uma vizinha foi presa. Agora a polícia e a promotoria investiga para ver se os crimes têm relação. A enteada, como ele disse que não gostava, ele poderia estar alimentando algum tipo de paranoia com relação a ela, de que ela pudesse fazer mal a ele. E aí ele matou. Ele é frio, né? Ele não expressa muito emoções. Inclusive, quando ele vai expressar uma emoção, a gente percebe que ele tem que fazer um certo esforço. Uma desavença entre a sogra e a nora por causa de R$600. Pode ter sido a motivação do envenenamento de 6 pessoas em Torres, no Rio Grande do Sul, na véspera de Natal. Deise dos Anjos está presa como a principal suspeita do crime. Muito perigoso. Um bolo servido em família às vésperas do Natal, o que era para ser um feliz encontro de parentes, acabou em mortes e trouxe à tona uma trama para envenenar uma família. A sogra que serviu o bolo foi de suspeita vítima em poucos dias. As suspeitas sobre quem teria interesse em envenenar a família vieram depois da polícia reunir depoimentos de parentes. Todas as testemunhas afirmavam que não havia desavenças entre as irmãs que pudessem motivar um crime, a não ser por um detalhe: uma rixa antiga entre Zeli e a nora dela. A polícia chegou então a Deise Moura dos Anjos. Esse saque de R$600 que ocorreu há 20 anos atrás, numa conta conjunta que ela tem com o seu marido, ela passou a odiar a sogra por causa disso. A dona Zeli devolveu no dia seguinte, afirmado que a investigada envenenaria os integrantes da família e queria ver toda a família no caixão. No dia 23 de dezembro, Zenir levou para o encontro o bolo caseiro que sempre fazia parte das festas da família. Quem ingeriu o bolo envenenado morreu menos de 24 horas depois. As irmãs Maída Berenice, de 54 anos, Neuza dos Anjos, de 65 anos e uma filha de Neuza, de 47 anos. Outras 2 pessoas sobreviveram: Zenir, que preparou o bolo, e um sobrinho dela de 10 anos. A concentração encontrada foi uma farinha, e a concentração de arsênio nesta farinha era 3.000 vezes maior que a concentração encontrada no bolo. Se constatou que se trata de um crime premeditado, sem um motivo que pudesse justificar tamanha crueldade com as vítimas. Ela vinha pesquisando já sobre veneno. Seu Oscar é primo de Zenir. Ele conta que Deise manteve o mesmo comportamento frio durante o sepultamento das vítimas. Ela estava bem tranquila. Estava junto com o marido dela, que é o Diego, né? Deise negou em depoimento à polícia que não envenenou o bolo, mas disse ter ficado irritada pela sogra ter preferido passar Natal com as irmãs e não com o filho e o neto. Passar o Natal com as irmãs e não com o filho e o neto. O envenenamento de 3 pessoas da mesma família chamou a atenção da polícia e de parentes para outra morte. Esta acontecida em setembro do ano passado. O sogro de Deise, com quem ela também não tinha um bom relacionamento, havia morrido com sintomas de intoxicação alimentar. Paulo e Zeli passaram mal no dia 2 de setembro, após tomar café com leite em pó e comer bananas trazidos dias antes pela suspeita.
Daisy sugeriu cremar o corpo do sogro para encobrir o envenenamento. Diante da impossibilidade de cremar o sogro, ela começa a criar uma outra narrativa, que é a narrativa da contaminação das bananas que ela trouxe pelas águas da enchente. Quando a sogra, diante dessa possibilidade, resolve fazer uma análise deste material, ela convence novamente a sogra de que o marido estava em depressão por se sentir culpado de ter levado essas bananas até a casa do sogro. E consegue, então, que nada fosse feito e o sogro acabasse enterrado com suspeita de infecção intestinal. A justiça pediu a exumação do corpo de Paulo Luiz. E nos testes laboratoriais também foram encontradas a presença de arsênio. No mês de agosto, não resta dúvidas que ela cometeu um homicídio triplamente qualificado também. Daisy permanece detida em uma penitenciária feminina em Torres. A polícia disse que se surpreendeu pela facilidade de comprar o veneno pela internet. As entregas foram realizadas pelos Correios, então nos causa surpresa, estranheza e preocupação o fato de que essa substância poderia ter caído na mão de outras pessoas, inclusive crianças, adolescentes. Escreve a Daisy. Ela era gentil, doce, assim, uma pessoa educada, extrema educação, assim, para falar com a gente. A defesa de Daisy se pronunciou e disse que aguarda documentos e provas da exumação façam parte do inquérito para darem um posicionamento. Forem contrariados novamente ou se sentirem ameaçados, a probabilidade de voltar ao cometimento de crimes é muito grande. Obrigado por assistir. Se esse vídeo foi relevante para você, te convido a se inscrever no nosso canal e deixar o seu gostei, para você ficar por dentro dos próximos vídeos. Até lá!